O sol não brilhará para sempre. O vigor que hoje pulsa no coração do jovem, amanhã se apagará. As pernas que hoje correm sem cansaço, um dia se arrastarão. Os olhos que contemplam a beleza da vida, em breve se fecharão. O tempo é implacável. Ele não avisa quando vai ceifar. Ele não pede licença. Ele simplesmente leva. Ninguém pode pará-lo. Ninguém pode suborná-lo. Ninguém pode enganá-lo. O homem constrói casas, ergue impérios, escreve o próprio nome em placas de ferro, mas o tempo vem e desfaz tudo em pó. Pense, quantos já caminharam antes de você? Quantos riram? Quantos choraram? Quantos acreditaram que eram eternos? E onde estão agora? No pó, na memória distante, esquecidos pelos homens, lembrados apenas por Deus. A vida passa como um sopro, um instante que parece eterno, mas que se desfaz em silêncio. E nesse silêncio surge a verdade que ninguém pode evitar. A morte é inevitável. E depois da morte, vem o encontro com o Criador. O jovem acredita que ainda tem tempo. O adulto se engana com o peso das responsabilidades. O idoso olha para trás e percebe: desperdicei minha juventude. E diante da eternidade, nenhuma desculpa se sustenta. Nenhuma máscara permanece. Nenhuma riqueza é levada. A única pergunta que ecoa, como trovão, é esta: para onde correrá a sua alma? Se você entende que precisa se preparar para esse encontro, digite amém nos comentários. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando o ruído da moagem for baixo, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver terrores no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e a alcaparra não tiver efeito, porque o homem se vai à sua morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa a cadeia de prata, ou se despedace o copo de ouro, ou se quebre o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou a ciência ao povo. E atentando, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as palavras das colheitas, dadas pelo único pastor. E demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. O narrador silencia. A voz ecoa dentro da mente do espectador. As palavras não são humanas, são eternas, e contra elas não há defesa. O tempo é como uma flecha lançada, nunca retorna. O homem desperdiça seus dias em vaidade. Constrói tesouros na terra, mas esquece do céu, e quando percebe, o fim já chegou. Quem vive sem o Criador pensa que tem domínio do futuro, mas o futuro pertence somente a Deus. E a verdade é esta: muitos caminham sorrindo à beira do abismo. Desfrutam de prazeres passageiros, mas ignoram a eternidade que os aguarda. O pregador falou: lembra-te do teu Criador, porque cedo ou tarde o pó voltará à terra,
e o espírito voltará a Deus que o deu. Se você deseja não se esquecer do seu Criador, escreva Amém como sinal de entrega. O esquecimento do Criador é a raiz da tragédia humana. O jovem se embriaga com prazeres, o adulto se perde em trabalhos e riquezas. O idoso olha para trás e percebe que desperdiçou sua vida. E assim, o mundo gira em vaidade. Homens erguem impérios, mas todos ruem diante da morte. Mulheres buscam beleza, mas o tempo consome a carne. Multidões correm atrás de fama, mas são esquecidas no pó. E diante do trono de Deus não haverá desculpas. O esquecimento de Deus é a escolha de viver sem rumo. E o fim é o mesmo para todos que o ignoram. O pó volta à terra e o espírito retorna ao Criador. Por isso, a palavra clama: lembra-te do teu Criador, não quando o corpo estiver cansado, não quando as forças se forem, mas hoje, agora. Digite Amém se você decide hoje lembrar-se do Criador e rejeitar a vaidade. De que adianta conquistar tudo e perder a alma? De que adianta ser aplaudido pelos homens, mas rejeitado por Deus? De que adianta viver uma vida inteira sem temor e descobrir tarde demais que não há volta? Esse é o dilema do homem. Vive como se fosse eterno, mas é pó. Busca glórias passageiras, mas esquece da eternidade. A morte expõe a verdade. Sem Deus, tudo é vaidade. Mas existe esperança, existe redenção, existe vitória sobre a vaidade e sobre a morte. Jesus Cristo, o Messias, é a resposta. Ele venceu o tempo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Na cruz, ele levou nossas vaidades. No sepulcro, ele sepultou nossa condenação. Na ressurreição, ele abriu o caminho da vida eterna. A verdadeira sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, e essa é a única vida que não é desperdiçada. E você? A quem tem servido? O que tem feito com seus dias? Está vivendo para si ou vivendo para o Criador? O tempo é curto, o juízo é real, a eternidade é certa, e a salvação não pode esperar. Hoje é o dia de se voltar para Deus. Hoje é o dia de santificação. Hoje é o dia de obedecer ao Messias. Não desperdice o presente. Não entregue seus dias à vaidade. A vida é breve, mas em Cristo a eternidade é gloriosa. Tudo passa. A juventude passa. A força passa. Os sonhos terrenos passam. Mas a palavra de Deus permanece. E diante dela, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. O pregador conclui: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. O juízo virá. A eternidade é certa. A salvação está em Cristo. Digite Amém para selar essa verdade em seu coração.